Boa noite, amada igreja, primeira igreja batista do Mendanha, a mais amada, a mais querida entre todas, né? Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês, né? Sejam bem-vindos a mais essa reflexão. Eu quero agradecer ao irmão Marcelo, né, em particular, por ele ter me ajudado muito com a situação da gravação, né? E vocês devem estar escutando um barulho de um bicho gritando. Não reparem, eu estou gravando essa reflexão da minha casa e a gata está no cio. E ela não faz outra coisa senão ficar berrando 24 horas por dia. Eu peço desculpa a vocês, tá bom? E você também que nos acompanha, você que não faz parte fisicamente da primeira Igreja Batista do Mendanha, mas faz parte da igreja, do corpo de Cristo como um todo, muito boa noite, sejam bem-vindos, né? Especialmente a irmã Eliane Lima. Conheço ela, conheço seu esposo, seus irmãos, seus filhos, né? Enfim, conheço a família toda e a você também que nos acompanha por esse canal. Muito boa noite, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês, né? E hoje eu trago uma reflexão da palavra de Deus para vocês. Antes, eu quero expressar minha alegria, né? Por eu hoje ter estado com alguns irmãos lá da igreja e poder rever alguns irmãos, matar saudade de alguns irmãos. Nós fizemos ali um pequeno devocional com oração e uma pequena reflexão da palavra na parte da manhã. É muito bom estar na presença dos meus irmãos. Saibam vocês que eu os amo muito, né? E ali, naquela reflexão na parte da manhã, eu refletia com os irmãos e outras coisas iam surgindo na minha cabeça. Por exemplo, como está você? Eu já gravei uma mensagem com esse tema. Mas acontece que entra dia, sai dia, as incertezas continuam, aumentam, o medo também começa a tomar conta de determinadas pessoas. O fato do isolamento social acaba trazendo para alguns a depressão. É muito difícil realmente, porque o coronavírus ele não trouxe apenas a doença em si, trouxe todo um estereótipo com ele. Trouxe uma série de situações com ele, pessoas não podem trabalhar, pessoas não podem sair de casa a determinada idade, pessoas que saem nas ruas têm que sair de tal maneira, enfim. Nós não estávamos preparados. E toda vez que o ser humano ele é pego de surpresa, ele acaba, então, perdendo um pouco o prumo. Ele perde um pouco o rumo. E com o andar da carruagem, com as coisas caminhando, as notícias que surgem, cada vez mais preocupantes, faz com que a gente comece a desmoronar um pouco. A preocupação toma conta. Eu não digo desespero, mas a preocupação, a incerteza, a insegurança. E nessa hora nós precisamos de um elemento muito importante. Um elemento que nós temos que estar fortalecendo sempre. Elemento esse que move a nossa vida espiritual. E o nome dela é fé. Precisamos colocar a nossa fé em prática. Eu costumo dizer que a fé é como um músculo. O músculo, né? Você vai na academia, você exercita, aquele músculo vai ficando forte, forte e forte e mais forte. A fé é a mesma coisa. Quanto mais você coloca a sua fé em prática, quanto mais você exercita a sua fé, ela vai te tornando uma pessoa mais forte, porque ela vai te levando cada vez mais para próximo de Deus.
Então nós precisamos alimentar a nossa fé. Por isso a pergunta: como você está? Será que a tua fé tem sido bastante para poder suprir essa insegurança, essa incerteza? Lá em Hebreus, no capítulo 11, tem um texto muito famoso sobre a fé. Eu gostaria que você examinasse comigo a palavra do Senhor. Lá em Hebreus 11, do 1 ao 6, que diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós vimos aqui nesse texto que ele cita alguns nomes que passaram por situações bastante difíceis em suas épocas. Situações também de incerteza, de medo, de insegurança. E somente puderam vencê-la, somente puderam alcançar o objetivo final pela fé. A fé é que move nossos corações na direção de Deus. É através da fé que, quando nos aproximamos de Deus, então nós temos o Espírito Santo agindo em nossa vida de maneira a nos fortalecer. Porque a fé é você acreditar em algo que não se apalpa. A fé é você acreditar em algo que você não tem como definir e não tem como ver. Ela é uma coisa, digamos assim, abstrata. Não conseguimos enxergá-la somente com os nossos olhos. Precisamos também enxergá-la com o nosso coração. E quando a fé, ela passa a ser enxergada pelos olhos da fé e com o coração, aí começam a acontecer alguns resultados em nossas vidas. Justamente porque fazem aproximação nossa com Deus. Em Hebreus, no capítulo 10, antes do capítulo 11, que nós lemos agora, no verso 38, ele diz: mas o justo viverá pela fé. É esse o tempo que nós estamos vivendo. É sombria, são sombrias as previsões para o mundo. São sombrias as previsões em tudo que é setor que nos atinge hoje em dia. Mas se nós não acreditarmos, se nós não tivermos fé em Deus, de que conseguiremos vencer, nós seremos engolidos pelo sistema. A falta de fé, ela causa uma enfermidade muito complicada na alma da pessoa, porque a pessoa sem fé, a pessoa se entrega, a pessoa se abate.
E não é momento disso, está aqui o que diz Hebreus 10:38, mas o justo viverá pela fé. É exatamente quando você não vê possibilidade nenhuma de êxito, mas você, confiando em Deus, pela sua fé, você alcança bons resultados. Se lembra no tempo de Noé? Todo mundo chamava ele de louco, as pessoas casavam, se davam em casamento, e negociavam, e faziam farras e farras e farras. E ele começou a dizer que o mundo ia acabar em água. Então, pela orientação de Deus, ele começa a construir a arca, e as pessoas olhando para ele pensando que ele era um louco, um maluco. Mas se ele não tivesse fé, se ele não acreditasse em Deus e naquilo que Deus o revelou, ele não teria salvado sua família. A fé de Noé salvou sua família. O Senhor Jesus, em João capítulo 14, verso 1, no meio de tanta turbulência que nós vivemos, o Senhor Jesus nos dá uma orientação preciosíssima. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Isso é fé. Você não deixar o seu coração ser tomado pelo desespero, pela angústia, por toda a incerteza que nos cercam, por mais que sejam dura a realidade que os nossos olhos físicos possam estar enxergando, mas a fé, ela é capaz de superar tudo isso. E quem está falando é o Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração, tenha calma, não entre em desespero, não se entregue, tenha paciência, mas sobretudo creia em Deus e creia nele também em Jesus, que ele, conforme diz aqui o verso 6 de Hebreus 11, ele é galardoador dos que o buscam, ele é abençoador dos que o buscam. Mas nós só vamos conseguir atingir tal estágio, nós só vamos conseguir ser fortalecidos se a nossa fé ela for praticada como um exercício e nos fortalecer para os momentos difíceis. Assim como é na vida, aconteceu agora com essa história de coronavírus. Pegou todo mundo de surpresa, de repente, ninguém estava preparado. E qual é a certeza que você tem de um amanhã? A única certeza que temos é Deus. Em João capítulo 11, no verso 40, Jesus, ele diz o seguinte: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus. Ele está falando para a irmã de Lázaro que estava morto. Ele estava falando para Marta. Jesus dizendo: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus, ou seja, naquela situação de Lázaro, a vida foi embora. Não tinha mais situação de vida, não tinha mais situação, perspectiva de cura. Simplesmente ele já estava morto há 4 dias. Acabou. Mas acabou para quem? Acabou para mim, acabou para você. Os nossos olhos carnais, o nosso entendimento humano ainda é muito pequeno, de tal maneira que nós acabamos colocando barreiras para Deus. Jesus foi lá e transformou a história. E ele faz um alerta a ela: não te hei dito, quer dizer, Jesus dizendo que se creres verás a glória de Deus. Então você precisa crer, você precisa exercitar a sua fé para que você venha ver a glória de Deus sobre toda essa situação e mais o que você esteja passando. O momento é de colocar em prática. O momento não é só de ouvir, o momento não é só de ler, o momento é de praticar, é confiar. É isso que precisamos. Nós vimos aqui nesse texto exemplos como Enoque, exemplos como Abel, exemplos como, vários exemplos de várias pessoas, de Noé,
que através do seu gesto de fé conseguiram ver situações transformadas, conseguiram ver uma realidade completamente diferente daquilo que se descortinava naquele momento para eles. Mas será que na Bíblia tem algum exemplo de fé para que eu possa me basear? Será que na Bíblia existe algum personagem que mesmo perante toda situação calamitosa que estivesse vivendo, toda dificuldade, todo tormento, toda tribulação, será que eu tenho um exemplo de fé na Bíblia? Tem. Tem sim. E na minha opinião, é uma das passagens mais belas de toda a Bíblia. Trata-se do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, lá no livro de Abacuque, no capítulo 3, do verso 17 ao 19, ele mostra o que é ter verdadeira fé em Deus. Ele mostra o que é confiar em Deus. Ele mostra o que é viver na dependência de Deus. Por mais que a situação esteja horrenda, ele diz o seguinte: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Olha o exercício de fé. Olha a prova de fé. Ainda que não haja nada, que não haja mantimento, ainda que não haja água, ainda que a pessoa venha morrer de fome, todavia, Abacuque diz, eu me alegrarei no Senhor. Isso é exercitar a fé, para que você venha ter uma fé forte, para na hora da dificuldade você conseguir passar, apesar das dificuldades. Todavia, eu exultarei. Exultar é alegria, no Deus da minha salvação. E ele entrega a sua vida na mão de Deus quando ele diz, o Senhor é a minha força. Olha que exemplo de fé. Você está passando por dificuldades? Você talvez esteja aí perdendo, eu não digo a fé, mas de repente você não está conseguindo enxergar um palmo na frente do teu nariz. Tenha calma. Vá orar. Peça a Deus que te fortaleça. Exercite a sua fé. Porque quando a sua fé é fortalecida, você é uma pessoa fortalecida. Você é encorajada a enfrentar, a lutar contra os problemas da vida, sejam eles quais forem, porque você passa a ter a certeza que o Senhor é contigo. O momento que estamos vivendo é momento para uma coisa só. É momento para colocarmos a nossa fé em prática. Você precisa colocar sua fé em prática. As circunstâncias dizem ao contrário, coloque a sua fé em prática. Os médicos disseram alguma coisa ao contrário do que você esperava, coloque a tua fé em prática. Aqui Jesus dizendo, Lázaro já tinha 4 dias de morto. É isso que precisamos fazer. É essa resposta que Deus quer do seu povo, essa confiança de entregar totalmente e relaxar e se acalmar. Está aqui, Abacuque está dizendo, ainda que tudo isso tenha acabado, ainda que não haja nada, ainda que a situação esteja a pior possível, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Há solução, sim. Há esperança, sim. Há um caminho, sim. Há solução, sim. Depende da tua fé. Como está a sua fé hoje?
Você precisa fortalecê-lo. E eu já dei a receita aqui. Oração, leitura da palavra. Faça isso hoje. Faça isso agora. Porque nem tudo está perdido, não. Quem é que deu a última palavra? Saiba que quem dá a última palavra é Deus. Não tem aquele corinho, aquela música que diz: quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. É assim que temos que ser. Se tudo está dizendo não, se tudo está se mostrando o contrário, Deus, Ele pode dar uma resposta diferente, mas isso depende da sua fé. Não se entregue. Não se desespere. Espere em Deus. Aguarde em Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Essa é a nossa reflexão de hoje. E eu peço a vocês que assistam o vídeo, que dê aquele joinha, curta, né? Que se inscreva no canal se você não for inscrito. E que você compartilhe essa mensagem com alguém. Quantas pessoas estão vivendo nas trevas, nesse momento, nas trevas que eu falo, na treva dos sentimentos, nas trevas do pensamento, nas trevas do caos da própria existência, perdendo, quem sabe, a sua própria identidade. E você pode ser um canal de bênção na vida dessa pessoa, levando a palavra de Deus para ela através do encaminhamento desse vídeo, aonde Deus vai falar no coração dela: eu sou Deus. Eu te cuido, eu estou contigo. Que coisa maravilhosa saber que o nosso Deus, Ele é conosco. Ele quer nos abençoar. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, e a nossa parte é exercitar a fé. A nossa parte é colocar em prática o que aprendemos com a palavra de Deus. A nossa expectativa aumenta quando nós passamos a obedecer e a praticar a palavra de Deus. Isso fortalece a fé. Que Deus esteja abençoando a sua vida e o seu coração. Vamos orar? Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus, que onde essa mensagem chegar, que ela traga avivamento, fortalecimento, Senhor, dos corações sofridos, das pessoas que se encontram em dificuldades e muitas, até muitas, desesperadas pelas situações que estão passando. Mas a Tua palavra, Senhor, nos mostra, sim, que há uma direção a seguir, quando tudo se parece perdido, que há uma luz no fim do túnel, no meio das trevas, da escuridão. E essa luz vem de Ti, Senhor. Chama-se Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Que essa palavra leve alento, que essa palavra leve paz, que essa palavra venha produzir nos corações de quem a ouve sementes, para que cresça uma árvore linda, frondosa e dê frutos do Espírito Santo. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa-nos a cada um de nós. E assim nós oramos, agradecidos que somos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Boa noite a todos, tenham um bom domingo, tenham uma semana abençoada na presença do Senhor e não se esqueçam, existirão bons dias, existirão maus dias, mas em todos esses dias existirá Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo, seja com todo o seu povo espalhado em toda a face da terra. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Há esperança para você. Tem solução para você. Simplesmente coloque a sua fé em prática
e que Deus te abençoe.